Olá, muito boa tarde. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo porque eu pensei assim, acho que tá na hora de falar um pouquinho mais desse assunto, apesar que é um assunto que assim, eu sempre tô falando sobre isso mais no meu Instagram. Então, se vocês quiserem me seguir lá, eu sempre tô colocando muitas coisas da minha rotina. E eu já fiz, né, muitos stories falando sobre isso, sobre esse processo todo de transição que tem acontecido comigo desde 2015, vamos dizer assim. Então, eu pensei assim, como recentemente aconteceu mais uma transição assim comigo, eu falei assim, eu acho que agora eu tô entendendo um pouquinho melhor sobre isso, né? E aí eu resolvi vir aqui contar um pouquinho de como tem sido essa transição para mim, e aí talvez possa ajudar também, de repente acende uma luz aí, né? Sempre acontece isso. Nossa, também aconteceu comigo. A gente faz algumas associações. É muito interessante. E como eu adoro observar e estudar, eu vim trazer aqui um pouco contribuir um pouco do que eu aprendi. Então, desde 2015, que esse processo eu acho que foi ali que deu start, sabe? Então, eu entrei, né, na faculdade de naturologia e nesse ambiente se fala muito sobre saúde, né? Sobre práticas naturais para a saúde, né? E a alimentação é um pilar muito importante. Então era um ambiente que se falava muito sobre essas coisas, suco verde, né? E aí eu comecei a olhar de uma outra forma. Eu falei, caramba, né? Às vezes a gente acha que se alimenta bem. Eu me alimentava o que a maioria acho que das pessoas come, né? Fazia minhas refeições, arroz, feijão, quase que diariamente, uma proteína ali, um frango, uma carne. Apesar que a carne não é uma coisa que eu como sempre. E saladinha, verdura, tá, algumas frutas, não, eu gostava de fruta, mas não tinha esse hábito de ficar comendo assim como eu tenho hoje. E aí, quando a gente começa a perceber algumas coisas sobre esse assunto, a gente fala: nossa, eu não como tão bem assim. E parando para pensar, para o meu corpo, não era uma alimentação legal, porque a gente vai entendendo o que é bom para o nosso corpo e também vai mudando. Às vezes, o que era bom, que não, eu não tinha problema nenhum com 15 anos em comer, né? Pão, leite, qualquer coisa assim. Depois já a gente começa a ver que o corpo já reage diferente. Então é o corpo já em transição. E aí, então, aí eles faziam, né? Não na faculdade, mas quando você observa e começa a querer saber mais sobre um assunto, o assunto começa a chegar pra gente. E aí teve um grupo lá que fazia detox, né, de fígado, e aí eu fui fazer esse detox, que era de uma semana. Eu achei que ia ser tranquilo, e aí eu falei, meu Deus, né? Eu parei e falei assim, caramba, que difícil ficar sem comer pão, sem tomar café. Eu gosto muito de café. E aí eu falei, eita, né? O buraco é mais embaixo. E aí, o que eu posso dizer sobre essas experiências que a gente tem, né? De fazer detox, fazer dieta daqui, dieta dali. A gente não vai mudar, né? A gente não vai fazer um detox e vai, nossa, agora eu já sou saudável, já tenho uma alimentação saudável. E outra coisa também, essa questão do saudável, né? Hoje, para mim, o saudável é muito relativo. Então, tem coisas que para mim é saudável, que para outras pessoas não é saudável, então depende muito, é muito individual, né? E aí eu eu entendi que esses processos que a gente faz não é para a gente mudar ali de cara, né? A gente não vai mudar um hábito do dia para a noite, algo que você tá anos fazendo aquilo.
Então a gente não vai ter uma mudança assim, repentina. A gente precisa observar como a gente tá, né? A partir do momento que eu quero trocar um hábito, eu tenho que olhar como são os meus hábitos, como são os meus vícios. Nossa, eu não sabia que eu era viciada em pão. Eu comia achando que era normal comer. Ai, não sabia que eu era viciada em café. Fiquei uns dias sem tomar café, me deu dor de cabeça. Então, todas essas dietas são muito válidas para a gente fazer um diagnóstico da gente mesmo. Nossa, eu tenho isso, tenho aquilo. E aí a gente não vai querer mudar esse hábito. Então, a gente vai aos poucos se observando, observando o nosso corpo, o que é legal, o que não é legal. Então, você fica uma semana sem comer um alimento, como que o seu corpo fica? E aí depois, quando você coloca esse alimento de novo no seu corpo, como que ele reage? Então, são várias experiências que a gente vai fazendo, né? É um laboratório, o nosso corpo é um grande laboratório que a gente vai experimentando. E também não adianta a gente ficar ouvindo muito o que os especialistas falam, porque o maior especialista em você, no seu corpo, vai ser você mesmo. Porque é você que tá ali. Você come alguma coisa, seu corpo ali já vai te dar uma reação. Então, por mais que tenha, né, profissionais dessa área, nunca vai substituir a gente mesmo, né? A nossa análise, o nosso acompanhamento. E assim foi essa jornada. Aí eu vi que não era tão fácil assim. Aí também teve uma época que eu tentei parar de comer a carne. E aí eu falei, nossa, parei alguns dias, depois me deu vontade. Então fui fazendo muitas experiências. Até que em 2020 eu tive, né, a Covid, eu fiquei bem. Fiquei uma semana assim, bem daquele estado, né, que a gente não consegue respirar, fazer um monte de coisa. E aí eu falei, nossa, o que que tá acontecendo comigo, né? Eu entrei em pânico, achei que ia morrer. E aí, quando eu melhorei, eu falei, eu preciso cuidar muito bem da minha saúde, porque ali que eu tive a consciência de quanto a saúde é importante. Que não é clichê quando a gente fala que saúde é a coisa mais importante, porque quando você tá ali numa situação muito debilitada, você fala, não tem nada mais importante que isso. E aí eu comecei. E aí também eu já estava querendo parar de tomar o anticoncepcional, e aí eu encontrei, né, uma nutricionista que fazia esses programas nutricionais que elas ensinam a gente a se alimentar, a reconhecer nosso corpo, nosso metabolismo. E aí eu entrei nesse programa nutricional que era 2 meses de detox. E aí eu fiquei muito animada, porque eu falei assim, eu tava muito nisso, tava muito querendo saber, querendo descobrir, querendo entender meu corpo, querendo trazer saúde para o meu corpo. E eu fiz essas 2 semanas, foi muito interessante. O meu corpo reagiu de uma forma que eu falei assim, caramba, o alimento é o que a gente come é muito importante, sim. Então, quando eu tiver essa experiência, né, por isso que é bom a gente ter a experiência. Porque aí a gente fala, nossa, não, realmente a gente pode se curar assim, da forma que a gente se alimenta. E aí eu não parei mais. Nesse programa, a gente toma muitos suplementos também, que eu não suplementava nada. E aí, como eu tinha umas instabilidades de humor, como eu tinha, assim, algumas coisas assim, que eu falava, meu Deus, o que que é isso, né? E eu nunca tinha olhado para o meu corpo, eu sempre olhava, assim, para a mente, para as emoções, eu ficava estudando sobre isso, mas eu falei assim, eu preciso olhar para o meu corpo, né? Porque às vezes tá com falta de nutrientes no meu corpo. E dito e feito, porque eu comecei a suplementar, comecei a me sentir muito melhor, eu consegui parar de tomar anticoncepcional. Eu fumava, eu parei e comecei a fazer atividade física, então foi mudando muito assim a minha vida. Quando eu comecei a
Então, quando eu comecei a entender que a alimentação era muito importante, eu comecei a estudar muito sobre isso. E aí a suplementação também, eu fiquei encantada, né, com a suplementação. E aí, depois que passou um ano, eu fiz novamente. Eu fiz um segundo, uma segunda terapia nutricional, também com nutricionista, só que era 3 meses fazendo essa alimentação também, né? Um detox assim, mas era mais terapêutico, né? Então eu aprendi como que eu deveria comer, né? O que que eu tinha que colocar no prato, né? O que que é preciso. E aí fui vendo também como o meu corpo ficava. Aprendi a comer com frutas junto. Tinha também outras suplementações. Então, assim, comecei a me apaixonar. E quando eu me apaixono por alguma coisa, eu vou fundo. Comecei a estudar bastante sobre isso. E aí, eu não fiz 100% esses 3 meses, mas eu fiz mais de 90% eu fiz, certinho. Só na terapia mesmo nutricional, que é só comidas naturais. Proteína também entra, mas frutas, legumes, verduras, o arroz integral, aqui no. Então, nada de industrializado, de açúcar, essas coisas todas que a gente já sabe, né? E aí eu falei, caramba, é isso mesmo, sabe? É isso mesmo. E aí, não é que a gente vai ficar comendo sempre assim saudável, né? Eu não sei como cada organismo vai reagir. Então, o nosso organismo que vai dizer. Passou, eu comecei a comer, né, as coisas que eu gostava, um pãozinho ali de manhã e tal, só que com a consciência. E aí é que entra um sistema de compensação do nosso corpo, que eu comecei a entender. Quando eu comia assim um bolo, uma pizza, essas coisas mais um pouco pesadas para mim, no outro dia eu já compensava. O meu corpo já falava assim, hoje não, né? Então eu comecei a entender. Então eu sabia aquela alimentação que era legal, que o meu corpo ficava bom, mas também quando eu tinha vontade de comer coisas assim, esses fast food, essas coisas eu comia e depois eu compensava. Então o meu corpo foi me ensinando, tá, né? Não dá também pra gente ser radical e não comer nada. Pelo menos eu penso assim, né? Pelo tudo que eu já tentei ser radical outras vezes e eu vi que não rolava, que não era assim que funciona, né? E aí eu faço sempre essa compensação. Eu como e depois eu compenso. Tem fases que a gente tá querendo comer mais, assim, né? Então tudo vai depender também de como você tá emocionalmente. Então, se você também tá com deficiências nutricionais, então é muito bom ter um acompanhamento também, um médico, né, especializado, principalmente médico integrativo. E, e aí eu, meu corpo entendeu, né? Então eu entendi como meu corpo funciona, como meu corpo quer, então, né, eu ia fazendo experiências e isso ia acontecendo. Depois também dessa Covid, eu fiquei com essa consciência, eu tenho que cuidar assim da minha saúde, estudar sobre isso, né? E aí uma coisa que eu compreendi também é que não é a mente que faz essa mudança, sabe? Porque a mente, ela vai falar assim: olha, você tem que comer isso, você tem que comer aquilo, você tem que fazer o detox. Porque quando a gente entra nesses programas, precisa. Eles falam, né, de 2 a 3 vezes por ano fazer esse detox no corpo. Mas muitas vezes a minha mente falou: não, vou fazer o detox. Só que quando eu ia fazer, não vai, né? Eu acabava comendo. E aí eu entendi que é o corpo. O corpo o corpo quando ele precisa fazer esse detox, ele simplesmente ele vai se impor. E assim acontecia comigo. Então, em determinadas épocas eu acordava e eu falava, não quero comer nada disso. Eu não quero comer. Hoje eu nem acho que eu nem tomar café eu vou. Hoje eu já sei que eu só preciso comer coisas assim. Porque é uma coisa assim como se fecha para mim, fecha o estômago e não vai. Você pensa,
Aí você pensa ali num determinado alimento e o corpo já faz assim, né? Então é muito importante a gente também perguntar, né? Aprender a se comunicar com o nosso corpo, falar, corpo, o que que você tá querendo hoje, né? Como que você quer? O que que você quer comer hoje? Você quer isso? Você quer aquilo? Ah, isso aqui foi pesado. Ah, meu intestino não tá legal. E ficar olhando, aí você olha para as comidas e fala, né? O seu corpo vai falar, não, eu quero isso, eu não quero aquilo. Assim como a gente vai num restaurante, a gente olha, eu quero isso, eu quero aquilo. Então a gente vai aprendendo a se comunicar com o nosso corpo. E hoje a minha alimentação é totalmente diferente. Eu faço essas compensações, eu como também as coisas que eu gosto, mas assim, tem fases que não adianta, que certas coisas não vai, e eu já entendi. Eu fiz também, né? Eu estudei um pouco sobre a Ayurveda também, que fala sobre os doshas, sobre o biotipo, né? Então, tá muito relacionado com o biotipo de cada um. Então, o meu biotipo, que é o Vata, então tem determinados alimentos, formas de me alimentar que são benéficas para mim e para o meu corpo. E aí eu também incluo principalmente os chás, né? São muitos os chás. Eu gosto muito de tomar chá. Isso me faz muito bem. Então tem toda a questão da digestão, que também comecei a entender sobre a questão da digestão, especiarias. E aí a gente vai se aprimorando, né? E aí, recentemente, foi por isso que eu até quis vir fazer esse vídeo, porque recentemente, há 2 semanas, eu tive um mal-estar muito forte. Eu nem estava em casa, estava em São Paulo, estava em um hotel. E eu amanheci lá com um mal-estar e muita diarreia, muito mal-estar e meu corpo, sabe? E aí tive um pouco de febre. Eu fiquei algumas horas assim passando mal. E eu falei, o que que é isso, né? E aí eu até às vezes arrotava assim, e era o que eu tinha jantado. E eu tinha jantado além do que o meu corpo precisou. Eu comi comidas boas, saudáveis, mas eu comi em excesso. Eu peguei um prato, comi, no segundo já meu corpo falou assim, não, não. E eu, na gula, eu comi. Então, alguns dias eu já estava fazendo isso, comendo a mais, comendo tarde. Então, outra coisa também que eu percebi que eu não gosto de comer tarde. Eu gosto de comer entre 5 e 6 horas, já comer e 7 horas já não tá comendo mais nada. Que é bom pra mim isso, né? Sim, e é bom em geral, mas assim, eu percebo que é bom quando eu faço isso. Então, tomar um café bom, um almoço bom e à tardezinha eu como alguma coisa que esteja a fim de comer. E leve. Então, quando eu tive esse mal-estar, eu já na hora eu falei assim, não vai dar mais para continuar fazendo isso, ficar exagerando assim. E dito e feito. Passou isso, no outro dia eu já tomei um café, olhei, isso vai, isso não vai, tomei chá. Comecei a tomar muito chá. E aí eu percebi que não dava para mim tomar café. Porque quando eu tomava café me dava assim uma dorzinha de barriga. E aí eu falei, não. Então eu fiquei uns 10 dias sem tomar café. Então o que eu comia de manhã não estava comendo mais. Então eu estava só tomando um chá de manhã e comendo um mingau de aveia. Com banana, com frutas e tal. Aí dependia. Tinha dia que eu colocava mais coisas, tinha dia que não. E aí no almoço eu prestava atenção, à noite uma sopinha, algo leve. E eu fiquei alguns dias assim, então o meu corpo já trouxe essa, agora é assim. Por isso que eu falo, eu não pensei em fazer nada disso, né? O corpo ele se impõe, ele vai dizer, olha, não tá legal desse jeito. Desse jeito não tá legal, tá me sobrecarregando. E aí eu já passei por uma nova transição. Né? Então hoje eu já estou em outro processo, já estou me alimentando de uma forma diferente. Não que vai ser sempre assim, então a gente não pode ser radical e vai ser sempre assim, não. Mas é você aprendendo a entender os sinais que seu corpo dá, fazendo essa compensação também,
E aí também a questão da quantidade, não importa se é saudável, qual é a quantidade, né? Então, pouco. Então, você vê, desde 2015 eu tô aprimorando, eu ainda não sei 100%, eu ainda não tô 100%, mas já mudou muita coisa. E aí eu sei o que fazer, assim, a minha consciência hoje ela fala, você já sabe, né? Não dá. Não dá pra fazer isso, não dá pra fazer aquilo. Hoje dá, hoje não dá. Então tem dia que eu percebo que falo, nossa, hoje eu tô sentindo que dá, tô com um apetite, uma fome, hoje dá pra mim comer e tal. E aí também a questão de mastigar mais, que é um desafio pra mim, porque eu tenho o hábito de comer rápido, principalmente quando eu tô com muita fome. Então a gente vai aprimorando, a gente vai lapidando. Então, eu quis trazer hoje esse assunto porque foi algo que mudou muito. Eu mudei muito a pessoa que eu era e a pessoa que eu sou hoje. E a alimentação me ajudou muito, me ajudou a me conhecer, então me transformou. E aí despertou toda uma criatividade em mim. Então eu gosto dessa criatividade. Ah, o que eu vou fazer hoje? Vou incrementar assim esse prato com isso. Aí eu faço um prato bonito. Então eu também tenho essa coisa da criatividade que me estimula. E aí a gente vai se conhecendo melhor. E aí eu vim trazer aqui essa minha experiência que muitas pessoas também, cada um é um mundo. Então, você é o seu mundo, você precisa explorar o seu mundo, explorar o seu corpo, aprender os sinais que ele te dá, né? Aprender essa comunicação, que é muito importante, tá bom? Então é isso e quando eu tiver mais assuntos assim a respeito de alimentação, eu vou trazendo aqui, porque são muitas coisas que eu venho aprendendo. Então eu fico por aqui, um grande beijo e até uma próxima oportunidade.